Muito boa noite, companheiros, companheiras, amigos da nossa casa, Associação Espírita Consolação e Vida. Aqui estamos mais uma vez para prosseguirmos nessa atividade de divulgação doutrinária, de exposição dessa abençoada doutrina espírita em mais uma noite de quarta-feira. Vamos então, como é hábito, elevarmos o nosso pensamento, rogando ao alto que nos envolva, nos ampare, nos inspire, a fim de que o conteúdo da mensagem que aqui estaremos expondo à luz da doutrina espírita seja aquela que irá naturalmente de encontro às necessidades de todos nós. Em virtude da quadra que nos encontramos, do momento que vivenciamos, entendemos por bem hoje abordarmos temática daqueles que partiram, daqueles que nos deixaram nesse mundo terreno, nesse plano físico, há muito ou há pouco tempo, e que leva-nos naturalmente a muitas reflexões, envolvendo-nos dúvidas, questionamentos, exigindo de nós o devido amadurecimento acerca do que ocorreu com eles e, naturalmente, do que ocorreu conosco também, depois da partida desse ou daquele coração querido. Numa página que Francisco Cândido Xavier recebeu de autoria de Emmanuel, que tem propriamente o mesmo título, Eles Vivem, ali nós encontramos um apelo do benfeitor querido, solicitando-nos que diante de um ser amado, de um ser querido que parte, dentro do possível, devemos não nos permitirmos o desespero. Por quê? Porque, na verdade, todos esses finados, todos esses desencarnados, todos esses que morreram, na verdade, eles prosseguem vivos, eles continuam vivos, como nós, porém, num plano de uma outra dimensão. Eles, por estarem vivos, eles compartilham das nossas aflições. É muito comum nós termos relatos, descrições, comentários do quanto que a ausência desse ser amado nos transtornou a vida, nos levou a estados íntimos, estados emocionais de profunda alteração. Mas nós devemos compreender que esses seres amados, eles compartilham aonde se encontram das nossas aflições. Aflições essas que às vezes nós nos exprimimos com lástimas, com lamúrias, angústias, às vezes uma certa até revolta para com as leis divinas, para com a providência divina, e isso é algo que eles sentem e recebem no plano em que se encontram e que nós estamos intercambiando, intermediando esse relacionamento daqueles que estão no plano físico, daqueles que estão no plano espiritual. Ou seja, eles que estão vivos compartilham das nossas aflições. Eles sabem igualmente o que é uma coisa que, às vezes, muitas pessoas não pensam nisso, é que eles sabem igualmente quanto que dói a separação. A separação que dói do lado de cá
também é a mesma que dói do lado de lá. A dor da separação para aqueles que ficam também implica uma dor na separação daqueles que partem. E nós podemos e devemos meditar nisso quando sentimos que os acompanhamos em pensamentos, em sentimentos, em recordações variadas. Conhecendo bem a nós, eles vão identificar naturalmente o choro da nossa despedida, que é natural que possamos verter lágrimas dentro de um contexto em que sentimos, por vezes, uma dor que não tem tradução, que não tem expressão, mas compreendendo que eles conhecem, né, o nosso pranto também da despedida, vale lembrar que eles, aonde estão, recordam-se de nós, às vezes, em mínimos detalhes. As palavras que, às vezes, nós estivemos ali junto ao leito, ou numa última visita que realizamos no hospital, ou em casa, ou em qualquer outra situação, quando sentimos que eles já não tinham mais a lucidez, o despertamento, e nós lhes sussurramos algumas palavras nos ouvidos, em que nós lhes apertamos a mão, em que nós vertemos ali aquelas lágrimas, constatando que a despedida, que o distanciamento estava se aproximando, o cheiro, o odor nosso, que é algo muito íntimo, que é algo muito pessoal, eles recordam-se de tudo isso. Na medida em que eles vão recobrando a lucidez da sua nova condição, eles não estão indiferentes em nada disso. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Eles estão altamente sensibilizados por esse tipo de manifestação, de gesto. Agora, nós podemos ajudá-los, podemos dar uma grande contribuição no estado atual em que eles se encontram. Como? Esforçando-nos por nos readaptarmos à ausência daquele ser amado. Porque quando um ser querido faz parte da nossa vida, faz parte do nosso convívio, ainda, por vezes, que não tenha tanta proximidade quanto aquela que gostaríamos, e às vezes só constatamos isso depois que eles se foram, essa readaptação à ausência física deles é algo que eles também estão passando, se readaptando ao distanciamento, ao afastamento que é temporário. Esse é o lado bom. É um afastamento, mas é temporário. É um afastamento, mas é transitório. Havendo também uma outra questão que nós, à luz da doutrina espírita, compreendemos bem isso, que outros seres que antecederam a morte deles, outros seres que fizeram a viagem também, lá se encontram para recebê-los. Lá se encontram para poder afagá-los. Lá se encontram reduzindo agora a saudade que passaram também outrora. Então, dentro dessa vivência, dentro dessa realidade de que a vida prossegue, porque à luz da doutrina espírita, a morte é um fenômeno biológico em que o espírito, o ser espiritual, imortal, ele deixa o corpo físico, instrumento
de sua ação no mundo material, para prosseguir vivendo numa outra dimensão, numa outra esfera. Então, o que a doutrina espírita nos traz de muito positivo, de muito nobre, de muito consolador? Emmanuel nos sugere que nós possamos pensar neles com a saudade convertida em oração. Que frase bonita de autoria de Emmanuel. Pensar neles com a saudade convertida em oração. Algumas pessoas até dizem, mas eu rezo muito, mas eu oro muito, mas não chega, né, para poder reduzir a saudade. Mas nós não estamos falando em quantidade. Nós estamos falando, sobretudo, no significado dessa oração. Porque, às vezes, essa saudade, ela nos debilita. Muitos até adoecem e ficam até mesmo prostrados e anestesiados para o próprio prosseguimento da vida. Então, aí, nesse contexto, a saudade, ela pode ser convertida em oração quando muitas das vezes, em nossas preces, em nossas orações, nós iremos nos dirigir ou a Deus, ou a Jesus, ou a um santo, uma santa da nossa devoção, alguém que para nós é uma referência, e vamos ali manifestar o quanto estamos sofrendo pela ausência daquele ser amado, sem permitir que a revolta, que a indignação, que a insubmissão à justiça de Deus possa nos colocar no mundo como mais um ser revoltado, dizendo que não aceitamos, dizendo que não compreendemos. A nossa prece, a nossa oração, ela tem uma outra finalidade, que é, naturalmente, despertar esses seres amados no mundo espiritual. Mas como é que é a nossa oração? Como é que a nossa prece vai despertá-los? Porque a onda magnética, a onda vibratória da nossa oração de serenidade, da nossa oração de resignação, de compreensão, de entendimento, vai envolvê-los numa esfera de ternura, de brandura, por vezes contribuindo para o estado de repouso que alguns prosseguem, além da desencarnação, recuperando-se gradualmente. E quando, por vezes, estão numa condição mais difícil no mundo espiritual, ou de revolta por aquilo que lhes sucedeu, ou de desconhecimento, de ignorância, não têm a noção de que prosseguem vivos, porém estão desencarnados, e a prece, ela envolve-os, ela coloca-os num estado de ternura, de compaixão, de misericórdia, que isso os torna mais dóceis, mais afáveis aos conselhos que os amigos espirituais estão lhes dando no mundo espiritual. Então, como é que nós podemos ainda ajudá-los, né? Porque para nós, pelo nosso coração, pelo nosso estado, nós colocaríamos todos no céu. Nós colocaríamos todos em nosso lar, numa colônia elevada, nós os colocaríamos sempre bem. Mas a gente sabe que essa condição, que esse estado é uma condição que pertence à consciência de cada um de nós, diante das leis de Deus. Então, se eles estão bem, nós ficamos melhores ainda, porque eles estão bem. Se eles estão menos bem, nós estaremos contribuindo, ainda que da terra, para que eles possam se recuperar, para que eles possam se renovar, às vezes arrependendo-se de atos menos felizes que tiveram
e que, por vezes, os pesa com grande dor. Num outro contexto também, quando possível, às vezes uma forma de nós homenagearmos aqueles seres amados que partiram é prosseguir com as tarefas, né, quando for possível, que eles estimariam prosseguir, que eles gostariam de realizar. Então, sendo possível, sendo ao nosso alcance, nós vamos dar seguimento a isso, como uma forma, uma maneira de homenageá-los, aonde eles estão. Toda essa atividade nossa na Terra repercute-se igualmente neles no mundo espiritual. Toda a atividade deles no além repercute-se igualmente em nós no mundo material. E nós trocamos vibrações, fluidos, envolvências afetuosas, num processo de permuta, num processo de troca, né, em que naturalmente, a nossa recuperação, a nossa coragem, a nossa resignação impulsiona-os a avançar onde estão. E, da mesma maneira, o progresso, o despertamento, a reconsideração diante de questões profundas da vida, na medida em que eles despertam e evoluem, naturalmente se repercute em nós também. Então, deixaríamos nessa altura um outro apelo que Emmanuel nos traz nessa mensagem, para não nos determos diante dos nossos seres amados que partiram, para não nos determos única e exclusivamente apenas nos cemitérios. Os cemitérios, como nós compreendemos bem, são os locais reservados na Terra, aonde são ali sepultados os restos mortais, que já não têm a sua finalidade. Em alguns outros casos, são cremados, né? E tudo isso nós compreendemos. Porém, à luz do entendimento da doutrina espírita, devemos evitar que o nosso coração, que as nossas emoções, que o nosso estado ligue-se única e exclusivamente ao simbolismo daquele local, daquela lápide, daquelas palavras, muitas vezes denotando a eternidade das nossas saudades, a ausência daquele coração amado. Eles prosseguem, eles vivem, e nós estamos, em verdade, numa condição de uma união sem a Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós prosseguimos unidos e vinculados a esses seres amados, a esses seres queridos. Eles, por sua vez, também a nós. Eles também, na medida em que avançam, na medida em que prosseguem, né, eles têm a oportunidade, conforme a evolução que alcançam, conforme também o mérito que venhamos a ter, a possibilidade de recebermos até algumas visitas da parte deles, ou mesmo diretamente, quando estamos despertos, em estado de vigília, às vezes durante a noite, durante o momento do sono, em que temos o desdobramento espiritual, e podemos, assim, ter um abraço de saudade. Segurar-lhes nas mãos aquecidas por comundantes, né? Ver na expressão dos seus sorrisos, né, a gratidão,
a informação de que encontram-se bem, a confirmação de que estão felizes observando os progressos, as conquistas, as realizações que fizemos também. Somos nós a vibrar por eles aonde estão. São eles a vibrar por nós aonde nos encontramos. Então, nesse novo despertar, que é o estado em que todos eles se encontram e que um dia também nós alcançaremos da mesma forma. A realidade da morte, da desencarnação, de deixarmos o corpo físico, é algo que se encontra desde já assinalado quando, naturalmente, um dia nascemos, ou melhor dizemos, renascermos na Terra para cumprirmos aqui uma determinada função, uma determinada missão. Então, nós gostaríamos de deixar assim, nessa altura, nessa quadra, alguns pontos essenciais para que nós possamos passar estes dias, essa semana, essa quadra, com um maior fortalecimento íntimo espiritual, que as nossas preces sejam de renovação do que de lamúria ou de lamentação. Então, uma das coisas que iria deixar como uma sugestão primeira nesse momento seria que, se você teve alguém amado e que você nota que nunca mais esse espaço na sua vida foi ocupado, fosse por quem fosse. Se você ainda tem saudade das coisas que esse ser querido dizia, falava, expressava, a alegria com que te abraçava, com que fazia uma festa quando você chegava. Se você tem registros nobres e positivos de algum ser ou de muitos deles que partiram, então nós iríamos propor aqui que você alimente-se da gratidão pelo tempo que você passou junto a esses seres queridos, pelo tempo que essas pessoas estiveram presentes na sua vida. Não importa nas nossas contas se foi pouco, se foi muito, se foi o suficiente. Nas contas de Deus foi o tempo que foi. Então, sendo assim, alimente-se em gratidão pelo tempo que você conviveu com esse ser amado. Segundo aspecto, preste a sua homenagem. Bem, mas no meu entendimento eu devo prestar uma homenagem visitando o túmulo, acendendo uma vela, fazendo uma oração, pedindo que se realize missas em intenção dessa ou daquela pessoa. Devo oferecer flores. A forma, a maneira pela qual você compreende que deve homenagear, ela é muito sua. Ela é muito pessoal. Se você entende que isso te faz bem e que isso também fará bem ao ser querido, faça. Mas faça de coração. Faça de verdade. Faça intensamente, para que isso não se torne um simples ato social, burocrático, às vezes até levando-nos
a nos importar mais ou menos com aquilo que as pessoas acham ou deixam de achar. Mas preste a sua homenagem. Às vezes, realizando algo que esse ser amado gostava, realizando não obrigatoriamente uma visita ao cemitério, mas alguma outra atividade que esse ser gostava de fazer, uma visita, um passeio, um gesto de caridade, de solidariedade, pode ser uma forma de você homenagear esse ser amado também. Faça-o assim, mas faça-o de coração. Iria deixar também como sugestão nessa quadra, sugerindo para que você cumpra o seu dever. Alguns poderão dizer assim, mas não estou cumprindo o meu dever. Eu acho que estou cumprindo. Aonde eu quero chegar? É que às vezes, quando alguém morre, quando alguém parte, às vezes a gente morre junto. Ou a gente morre aos poucos. E dentro do possível, à luz daquilo que a doutrina espírita nos ensina, nós precisamos prosseguir. Porque se chegou o tempo de fulano, de Beltrano, o nosso ainda está em curso. Então, jamais, em momento algum, pensarmos em desistirmos da vida, em abandonarmos a existência, seja de uma forma direta, às vezes num ato deslocado, pensando até na ideação suicida, seja de uma forma indireta, em que a pessoa não põe fim à sua vida, mas deixa-se morrer. Então, cumpra o seu dever. Outra sugestão que nós deixamos é que nesse momento em que nós nos recordamos de muitos seres que partiram, nós deixamos aqui um pedido, que você procure esquecer as experiências negativas. Às vezes são familiares, às vezes são pessoas próximas, são pais, são mães, são filhos, são avós, são irmãos. E a experiência, a memória que temos, por vezes, desses seres, não é a melhor. Então, a sugestão que nós deixamos, esqueça os conflitos, esqueça as brigas, esqueça as dissensões, esqueça a doença porque a pessoa teve determinada doença, ficou sofrendo e passou por isso, e passou por aquilo, e sofreu. Há muitas outras coisas que nós podemos recordar. Então, vamos esquecer experiências negativas e cultivar o quê? Experiências positivas. Os encontros, os passeios, as viagens, os convívios, os momentos de amizade, os momentos de apoio, os momentos de assistência, os momentos de grande alegria. Esse você lembra todos os dias. Recordemos todos os dias, todos os instantes, porque é isso que nos dá vida. É isso que alimenta a nós, alimenta a eles também, é onde se encontra. Cultivar, enfim, as experiências agradáveis. Recorde os seus seres amados, recorde os seus finados inesquecíveis através do trabalho do bem. É uma outra forma de nós homenagearmos tudo aquilo que nós realizamos de nobre, de útil, que tem um caráter solidário, fraternal, um voluntariado que você faça, não obrigatoriamente dentro da fé que você se identifica, mas seja qualquer ação, qualquer projeto, qualquer realização em que você contribui para o bem na Terra.
Sendo assim, esse fruto, esse resultado, essa satisfação e esse bem-estar íntimo que você desfruta, ofereça. Ofereça a esse ser amado. Ofereça a esse ser querido. Podem ser as suas flores. Pode ser a sua luz, que vai alcançá-lo, que vai alcançá-la na dimensão das estrelas, nas muitas moradas, na casa do Pai, conforme Jesus nos exortava. Então, neste sentido, nós gostaríamos que, com essas reflexões, nós pudéssemos, nessa altura em que, inevitavelmente, nós refletimos mais na morte, na desencarnação. Seja pela data que o calendário assinala, seja pela altura em que nós vamos, nos tempos que correm, constatando diariamente o número daqueles que deixam a vida terrena e a desencarnação dos outros, a morte dos outros, recorda-nos inconscientemente a nossa também, que será no momento que a providência divina assim determinar, estabelecer. Então, nós iríamos deixar aqui essa proposta reflexiva de que, à luz da doutrina espírita, como a morte não é o fim, como eles prosseguem e estão vivos, como nós também estávamos vivos espiritualmente antes de renascermos na Terra, existe uma coisa muito nobre e muito esperançosa, que é o reencontro com esses nossos seres amados. Naturalmente, eu citei há pouco, que eles podem, conforme a situação em que se encontram, virem nos visitar no dia a dia. Podemos estar com eles através do desdobramento durante o sono e trazer a impressão agradável, feliz de termos um reencontro com eles. Mas não nos esqueçamos que, quando chegar a nossa hora e deixarmos o corpo físico, prosseguindo em vida abundante, conforme Jesus nos prometeu, nós teremos, naturalmente, a oportunidade de sermos recebidos, se assim trabalhamos para isso, se assim fizermos, de acordo com a nossa consciência, de acordo com a nossa renovação, com o nosso crescimento espiritual, de sermos amparados pelos nossos anjos de guarda, pelos nossos benfeitores espirituais, também teríamos a oportunidade de reencontrarmos com esses seres queridos, com esses seres amados, que estão plenamente vivos agora, possivelmente numa condição diferente. Eles estavam doentinhos, eles estavam fragilizados e foram. Na altura desse encontro, quando a fragilidade naturalmente do corpo físico chegar e nós avançarmos de volta para o mundo real, serão eles que lá estarão, já plenamente restabelecidos, da doença, do acidente, da idade, seja do que for, sorridentes, para nos dirigir palavras de coragem, de alegria, de estímulo, de fé, de que,
apesar das lutas e das dificuldades, sejam elas quais forem, na terra ou no além, nós não estamos a sós. E também eles, porque nos amam como nós a eles. Estão juntos, unidos, num novo despertar, em que a vida prossegue, estuante, intensa, aonde não existe a luz da doutrina dos Espíritos, o adeus, mas um simples até breve. Meu amor, até breve, minha querida. É nesse contexto que gostaríamos de finalizar, buscando, através da prece, as forças necessárias para prosseguirmos dia a dia. Vamos então, com a mente fixada na figura inesquecível de Jesus, agradecermos o momento que atravessamos. Agradecermos, Senhor Jesus, pela bênção da vida e rogamos de assistência para que, enquanto aqui prosseguirmos, possamos estar envolvidos e amparados nas bênçãos dos teus mensageiros de amor, nesta quadra, Senhor, em que recordamos naturalmente daqueles que se encontram vivos e plenos no mundo espiritual, envolve-os, ampara-os, fortalece, envolvendo ainda a muitos que nesses últimos tempos, vitimados pela pandemia, regressam em grande número ao mundo espiritual. Abençoa-nos, Senhor, fortalecendo-nos hoje, agora e sempre.